Que coisa gloriosa, né, irmãos? Hoje, 8º dia da campanha. Não estamos cansados não, né? Porque o Senhor revigora as nossas forças a cada amanhecer. A cada manhã nós abrimos os olhos e falamos: oh, glória a Deus, estamos vivos. E até aqui nos ajudou o Senhor todos os dias. Ebenezer, Ebenezer sempre, aleluia, Jesus. Porque o Senhor nos ajuda a cada dia, a cada manhã, irmãos. Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, vamos estar fazendo a leitura do Salmo 46. Hoje estamos orando pelo 8º dia, né? Que é o mês de agosto. E as bênçãos estão aí. Eu creio que muita gente já recebeu muitas bênçãos nesses dias do clamor. Irmãos, vamos estar fazendo a leitura do Salmo 46. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai estar falando conosco. É Deus que está na direção deste culto nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão cansados aqui nesta noite? Cansados não? Oh, glória a Deus! O Senhor renova nossas forças, né, irmãos? Salmo 46, louvado seja Deus. Chorei muito hoje, estou com a minha garganta seca. Louvado seja Deus. Vamos fazer essa leitura alternadamente. A fé perfeita em Deus. Esse salmo aqui, irmãos, é um salmo que nós sabemos de cor, porque é um salmo que a gente costuma sempre estar orando ele aqui no início do culto, né? Mas o nosso tema hoje, esse salmo é o tema do nosso estudo essa noite, e por isso nós vamos estar começando com essa leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, glória a Deus. Pode se sentar, amados. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, hoje à tarde eu estive fazendo um período de oração, pedindo a Deus, de clamor, pedindo a Deus que tirasse o cansaço de cada um de nós, porque numa campanha que a gente já vem todos os dias, vindo à casa do Senhor, e os problemas da vida, as lutas, né, irmãos, há momentos em que nós nos sentimos cansados, né? Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor já renovou as nossas forças. Eu clamei isso ao meu Deus, e eu sei que Deus já renovou as nossas forças nesta noite, e nós estamos aqui renovados, cheios de vontade de louvar, de exaltar, de glorificar o nome santo do Senhor.
Louvado seja Deus. Irmãos, hoje o nosso tema é angústia. Angústia é algo que não pode permanecer nas nossas vidas. Nós sabemos que elas surgem, mas nós somos o povo de Deus. Povo de Deus é povo que tem a vida no altar de Deus, que tem vida com Deus, não só de conhecer, mas de viver, de vivenciar a presença do Deus vivo em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Portanto, irmãos, a angústia, estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Exemplo, a notícia aumentou-lhe a angústia em que vivia. Texto bíblico diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse salmo que acabamos de ler, que fala da angústia. Irmãos, angústia, todos nós estamos sujeitos a sentir, a qualquer momento. Por isso nós temos que andar em novidade de vida, e quem anda em novidade de vida anda alegre e feliz na presença do Deus vivo. Nosso Deus é Deus vivo, é Deus de vitória, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que dá alegria, é Deus que dá paz. Por isso nós temos que vivenciá-lo todos os dias, dizendo: Senhor, a luta veio, a angústia veio, mas eu não vou permitir que ela permaneça, porque, irmãos, nós entramos em guerra com a luta. Nós temos que guerrear para que ela vá embora, para que a angústia saia de nós. Nós não podemos dar lugar à tristeza, à angústia. Quantas notícias difíceis já chegaram até a mim, e eu disse: Senhor, está difícil, mas maior é o Senhor que esta luta. Eu não vou permitir que ela venha me abater, venha me deixar de cabisbaixa, não. Eu vou reagir em nome de Jesus Cristo. E quando nós reagimos, irmãos, a bênção acontece. Ela parte em retirada. A necessidade vai partindo em retirada. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter essa ousadia de Deus, do Espírito Santo de Deus, para estarmos repreendendo angústia, tristeza, tudo aquilo que não provém do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Refletindo sobre o real motivo que leva o ser humano a sentir angústia, nós chegamos à conclusão de que não estamos preparados para o fato, para permanecermos dentro desse estado de angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo será fácil na nossa vida. A ansiedade de resolver tudo rápido nos leva à angústia. Mas a Bíblia nos dá um alento quando diz: lancem sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus de Nazaré. Aleluia! Sobre o nosso Jesus querido, nosso Salvador. Nós lançamos tudo sobre ele. E ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Lance então tudo, toda ansiedade, toda angústia, porque ele tem cuidado de vós. Em 1 Pedro 5:7. Ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. A angústia em tempos de pandemia. Ei, irmãos, nós estamos ainda, como diz o pastor Alexandre, ainda estamos na pandemia, né? O pastor Alexandre disse isso, não sei se foi sábado ou domingo. O vírus não passou, então continua a pandemia, porque está nesse estado de conviver com o vírus, a gente tem que estar com os cuidados de uma pandemia. É ou não é, irmãos? Então vamos continuar. E aqui, irmãos, está colocado: o tempo da pandemia revelou muitas coisas, expôs nossos medos, fraquezas, angústias e prioridades, né? Irmãos, essa pandemia levou muitas pessoas que nós amávamos, muitas, e levou também, irmãos, a vontade de muitos irmãos de estar na igreja. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tem irmãos que
se esfriou na pandemia. Porque não, irmãos, veja bem. O que nos alimenta é a palavra de Deus, nos alimenta espiritualmente. Se nós não congregarmos, não viermos ao templo, ouvir a palavra de Deus, se nós em casa, onde quer que estejamos, se nós não tivermos com esse contato com Deus, com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos nos esfriando. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter vontade de vir para a igreja, vontade de orar. E essa pandemia, infelizmente, irmãos, abateu muito de nossos irmãos. Muitos afastaram, muitos esfriaram. Eu louvo a Deus, porque você e eu estamos no templo do Senhor, louvando, glorificando e bendizendo esse Deus Todo-Poderoso. A pandemia passou, não. Passou a pandemia, mas o vírus, como diz o pastor Alexandre, está aí. Então nós temos que ter cuidado. Mas graças a Deus que agora podemos congregar, né, pastor? Isso é fundamental. Congregar, irmão. Se você está na sua casa desanimado, hoje eu não vou não, pode crer, é voz de Satanás, dizendo não vai, não vai, você está cansado, você está indisposto, hoje não vai não. Não ouça essa voz. Ouça sempre a voz do Espírito Santo. Deixe que os seus ouvidos estejam sempre atento à voz do Espírito Santo. Deixa Deus te guiar, Deus te levar, Deus te dominar. Deixa a inteira vontade de Deus, porque Deus sempre nos conduz para o bem, sempre nos conduz, nos dando ânimo, nos dando força, nos dando fé. Irmãos, a pandemia pode não tá aí a pandemia, mas ainda estamos vivendo esse reflexo dela, da ausência de muitos irmãos. Ausência porque partiram alguns deles, muito deles por sinal, mas ausência do congregar conosco. Com certeza muita gente esfriou-se. Irmãos, glorifica a Deus, porque você foi um herói, você venceu, passou aquela onda forte que estava matando milhares e milhares de pessoas, e você sobreviveu. Nós sobrevivemos, porque nós somos mais que vencedores, por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. No mundo inteiro sabemos que muitos não retornaram às atividades presentes, ainda vivendo o reflexo, né, irmãos, da pandemia. Mesmo já estando liberadas, muitos nem voltarão mais à igreja, mas Deus continuará sustentando e fortalecendo sua igreja. Aleluia, Jesus. Deus não se afastou. Aleluia, Deus continua fortalecendo o seu povo, a sua igreja. Aleluia, Jesus. E até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos suprido de todas as nossas necessidades. No Salmo 84, os filhos de Corá declaram que mais vale um dia na casa de Deus do que em outras partes 1000. Louvado seja Deus. Veja a importância, irmãos. Gosto muito desse Salmo de Corá, o Salmo 84, porque, irmãos, ele coloca a prioridade de estar na casa de Deus. Vale muito mais nós estarmos aqui um dia na casa de Deus do que 1000 dias lá fora, aonde só há o pecado, aonde Deus não se faz presente. Nós temos que ter o cuidado, irmãos, de estarmos assim, presente, irmãos, aonde Deus está. Nós temos que dar essa prioridade de estarmos. Se nós sabemos que num determinado lugar, ali Deus não está. Eu sou serva de Deus, sou instrumento de Deus na terra. Eu vou estar ali me contaminando, perdendo a graça que Deus me concedeu. Irmãos, nós temos que dar essa prioridade a Deus. Nós não podemos estarmos contaminando as nossas vidas e deixando que o Espírito Santo venha entristecer-se. Louvado seja a Deus. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre, mas se o abandonar, Ele
os abandonará. 2 Crônicas 15, verso B, parte B. Nossa proximidade com o Senhor depende da nossa disposição. Quando nós estamos dispostos a fazer o que Deus quer, as coisas vêm a nosso favor. Tudo coopera, irmãos, para que nós venhamos nos alegrar na presença do Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, as lutas se tornam tão pequenas, às vezes é tão grande. Já houve pessoas que já disseram para mim, irmã Vilma, dona Vilma, a senhora já passou por isso? Já passei. E não se afastou de Deus? Não. Porque é Ele que me sustenta. Se eu me separar do Espírito Santo, irmãos, se nós nos separarmos da presença de Deus, as coisas vão ficar muito difícil para nós. Muito difícil. Fora que nós não vamos desfrutar da eternidade com Deus, não é? Então nós temos que gozar as delícias de Deus aqui na terra, e guardando a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que fazer quando existe um largo espaço vazio dentro de alguém? O que fazer, irmãos? Deixado pelo esfriamento espiritual. O que o Espírito Santo já está falando conosco desde o início, né? O esfriamento espiritual. Nós temos que ter o zelo, o entendimento de Deus, para nós permanecermos nesse contato com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar que venha nos afastar. Nada, nenhuma angústia, nenhum problema venha nos afastar da presença de Deus. Provérbios 23, 26. Seja quente ou frio, não seja morno, senão eu vomito. Eu o vomito. Apocalipse 3,16. Ainda que você esteja frio, há esperança para você. A angústia não poderá manter este estado de espírito em você, se tiver fé. Fé é um exercício, nós temos que estar exercitando a nossa fé, dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. A fé em Deus nos faz crer no incrível, no invisível e realizar o impossível. Aleluia, Jesus. Olha quanta coisa a fé nos dá essa oportunidade de conquistar o impossível. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Veja como nós somos bem-aventurados de Deus, que nós conseguimos conquistar o impossível, porque o impossível é só de Deus, é só Deus que consegue, né, irmãos? Que tem o impossível em suas mãos, e nós conseguimos o impossível através da nossa fé, irmãos, através da nossa fé, nós vamos adquirindo o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você esteja frio, há esperança para você. A angústia não poderá manter este estado de espírito em você se tiver fé. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Aleluia, Jesus. A fé nos faz realizar o impossível. Oh, glória a Deus, que coisa gloriosa. Irmão, dá para pôr na tela? Para pôr no telão? Hebreus 11, 6. A fé em Deus nos faz crer no incrível. Oh, aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome, Jesus. Que nós possamos sair daqui com muita fé, com nossa fé aumentada, em nome de Jesus. Olha bem, irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem crer em mim, rios de água vivas correrão de seu ventre. Louvado seja Deus. João 7,38.
Isaías 40, 31. Louvado seja o nome do Senhor. A angústia por dificuldade financeira é uma coisa que as finanças, irmãos, mexe com todos nós. Com a classe alta, com a classe média, com a classe menor, né? Mais inferior. Quando nós temos que ter uma fé, irmãos, a fé que eu falo é a fé que nada nos abala. Se tiver o bife no prato, amém, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também. Se eu estiver hoje com uma dor, glória a Deus. Mas se eu não estiver sentindo dor nenhuma, glória a Deus também. Aleluia, Jesus. Isto é fé, irmãos. É você estar glorificando a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Não baixa a tua guarda, não baixa a tua cabeça quando o problema vier, quando a dificuldade vier, quando a dor vier, porque dor sempre vem e nos arrodeia mesmo. É normal, o nosso corpo humano agora está bem, daqui a pouco pode não estar, mas a fé tem que estar bem sempre. A todo momento nós temos que ter a nossa fé em Cristo Jesus renovada e restaurada. Renovada a cada dia. A fé em Deus, irmãos, é algo assim tremendo. É muito importante que a nossa fé, irmãos, às vezes um problema nos deixa assim triste, abatido. Um problema de qualquer origem. Um problema até de uma ofensa de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa qualquer. Mas, irmãos, nós temos que ter fé para não deixar nos abater. Porque isto nós vamos conviver o tempo todo. Com elogios, com pessoas que não nos agradam, pessoas que nos agridem, pessoas que falam algo para nós que não deveria ter falado. Mas, irmãos, a nossa fé é acima de qualquer coisa. Nada pode nos abalar. A angústia jamais pode entrar em nosso coração. Ela vem, mas ela tem que partir em retirada. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, aleluia, Jesus. Esta é uma das causas mais presentes e que leva as pessoas a uma angústia profunda. Tem pessoas, irmãos, que quando perde, houve um ano aí, há muitos anos atrás, quando o ex-presidente Collor assumiu o poder, ele trancou todas as finanças, todas as aplicações do povo brasileiro, e houve momento de muita angústia. Eu tenho uma prima que perdeu tudo. Ela tinha uma bela casa, vendeu a casa dela e aplicou na poupança. 10 dias depois que ela tomou essa atitude, foi tirado tudo. Ela entrou numa depressão profunda. E o marido morreu. Irmãos, há casos que a gente pensa assim, não, por dinheiro ninguém vai morrer. Mas nós que somos lavados, remidos no sangue de Cristo, nós que temos uma vida em comunhão perfeita com Deus, isso não vai nos levar à morte. Não, não pode, não pode. Mas existe aquelas pessoas, irmãos, que não tem uma perfeita comunhão com Deus e que essas coisas vêm e abate mesmo o espírito da pessoa. A pessoa não está preparada para uma prova tão grande assim, uma prova tão terrível assim, perder tudo que tem. É triste, né, irmãos? E agora a gente vê pessoas perdendo tudo que tem por causa de um temporal, chuvas no Brasil todo, está chovendo muito, e muitos estados do Brasil já foi atingido por fortes chuvas, fortes enchentes, pessoas perderam tudo, perderam até entes queridos. Existe isso, está tendo isso no nosso Brasil afora, está tendo coisas terríveis. Pois é, Araraquara, aqui, interior de São Paulo, né, pastor? Então, assim, é momentos difíceis. Nós temos que estar, assim, buscando em Deus que acrescente a nossa fé. Eu
todos os dias eu falo: Senhor, acrescenta a minha fé, não me deixa abater, não me deixa diminuir a minha fé, não, Senhor. Acrescenta a minha fé, me dá palavra de oração, me dá clamor, Senhor. Eu quero te clamar, eu quero te buscar, eu quero ter uma vida constante no altar do Senhor. Eu quero ter essa comunhão, porque essa comunhão é que sustenta cada um de nós. Essa comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão que nos traz até o dia de hoje, irmãos, que tem nos trazido, tem nos carregado até esta data, até esse dia, até esta noite. É esta fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Nada, não podemos deixar que nada venha atingir, dinheiro, nada venha atingir a nossa fé e fazer diminuir a nossa comunhão com o Espírito Santo do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus nos dá o exemplo de que é possível vencer a angústia no texto de Lucas 22, 44. Por favor, no telão, por favor, queridos. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando de angústia, irmãos, que a gente passa, e o nosso Jesus, que grande angústia ele passou, né, irmãos? Que grande angústia quando ele estava ali no Getsemane. Que grande angústia. Irmãos, Jesus era humano aqui na terra. Sentia as mesmas dores que nós sentimos. Veja que tremenda angústia Deus permitiu que Jesus Cristo passasse por amor de nós. Não existia necessidade de Jesus passar por tamanha angústia, a ponto do seu suor transformar-se em gotas como de sangue. Foi uma angústia assim, não dá para avaliar, né, pastor? Coisa impressionante. Não tem como. E nós pensamos assim: eu estou tão angustiado. Ai, fulano fez isso, fez aquilo. Ai, eu gostaria de adquirir determinada coisa e não consigo. Eu estou tão angustiado. Irmãos, angústia o nosso Jesus passou ali. Ai, irmãos, quando nós começamos a ler a Bíblia, mas não só ler, a deixar ela entrar na alma, e você começa a sentir aquilo que Jesus passou por amor de nós. E nós somos bonzinhos? Nós merecíamos tamanho sofrimento? Não, queridos. Mas Jesus se entregou por nós. Jesus até disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, faça segundo a sua vontade. Oh, glória a Deus, porque ele sabia do plano de Deus para a vida dele, o plano do Pai para o Filho, irmãos. Era que ele passasse por isso, para que hoje nós tivéssemos a alegria do Espírito Santo, de nos congregar, de orarmos, de cantarmos, de buscar a presença do Senhor, para que isso hoje fosse nos proporcionado, irmãos, para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aquele sofrimento todo, para que hoje nós pudéssemos sentirmos cidadãos do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que nós pudéssemos tomar essa posse para a nossa vida, de cidadão do céu, morador lá da glória. Oh, aleluia, aquele lugar
aquele lugar de paz. Ali vai findar todas as dores, todas as lutas, tudo aquilo que nós não gostaríamos de passar, nós não vamos passar ali. Ali é paz, ali é alegria. Por isso, irmãos, revesti-vos do poder de Deus. Busque a Deus. Não tenha desânimo de orar, não. Ora mesmo. Ora e busca o Senhor. Põe a boca no pó e clama a Deus. Clama, clama, clama a Deus. Porque vale a pena. Vale a pena estarmos na presença de Deus. Tudo, irmãos, que não está dentro do contexto de Deus, não vai nos levar à glória celestial. Tudo que não está no contexto de Deus. Porque Deus preparou para nós o caminho através de nosso Senhor Jesus Cristo, enviando o seu único, o seu glorioso Filho, amado Jesus Cristo. Ah, como eu amo esse Jesus! Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Toda honra e toda glória ao nosso Jesus. Despiu-se de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio e esteve aqui. E passou por grandes lutas, grandes problemas, Nossa, como foi terrível. Mas Ele venceu. E é no nome dEle que nós vamos vencendo as lutas, as tribulações, as angústias. Todos esses problemas nós vamos vencendo no nome santo de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, glorificado seja Deus. O Senhor Jesus estava em agonia, numa luta, num esforço, sendo que a linguagem usada em grego dá a entender uma luta de crescente força e severidade. Olha só, irmãos, tamanha angústia, de modo que seu suor transformou-se como gotas de sangue. Irmãos, foi terrível, mas Ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus, aceitando a vontade de Deus, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em Mateus 26:39. Aceitar a vontade de Deus afasta a angústia, irmãos. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós afugentamos a angústia. Porque fica aquele atrito, vem o problema, vem a angústia e nós ficamos aceitando aquela angústia. Não, nós temos que afastá-la. Em nome de Jesus, eu não vou viver essa história de angústia, não. Essa história de medo, essa história de tristeza. Não, em nome de Jesus, nós vencemos tudo e podemos tudo no nome glorioso de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Louvado seja Deus. Enxergando Deus na hora da angústia. Oh, glória a Deus. Irmãos, Ana, angustiada, orava a Deus e a sua oração é ouvida, gerando Samuel. É uma passagem bíblica bastante conhecida de todos nós. A passagem de Ana. 1 Samuel 1, do 19 ao 20. Angustiados pelo medo em meio à tempestade, com a notícia de que iria morrer, ora a Deus e recebe mais. Oh, aleluia, Jesus. Ora a Deus e recebe mais 15 anos de vida. Quem recebeu mais 15 anos de vida quando estava angustiado? Ezequias, louvado seja Deus. Irmãos, são exemplos para nós da Bíblia Sagrada que nós devemos estar sempre memorizando em nossa mente. Quando vier essa angústia de que vai morrer, angústia de que não tem saída, não tem estratégia para que nós pudéssemos nos apegar a ela, então nós nos apegamos
a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ezequias orou, ele virou o rosto para a parede, humilhou-se perante a santidade do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. Ele orou com fé, e ali, irmãos, Deus foi tocado. Você tem tocado o coração de Deus com a sua oração? Será que eu tenho tocado também o coração de Deus com a minha oração? Irmãos, nós precisamos tocar o coração de Deus. Nós precisamos tocar o coração de Deus. Ezequias orou com tanta fé que Deus foi movido, e Deus falou: fala a Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Irmãos, se nós permanecermos na presença de Deus, com o espírito voltado, não para as coisas do mundo, mas para Deus. Olha, é difícil. Nós vivendo neste mundo complexo de tanta mistificação, tanta luta, tanto problema, nós vivermos e dizer: não, eu não estou sendo atingida por nenhum problema. Irmãos, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31 diz assim: aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje nós vamos sair daqui mais renovados. Amém? Amém, igreja? Vamos sair daqui mais renovados, mais convertidos, mais consciente de que precisamos ter vida no altar, vida com Deus, experiência com Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas de águia. Irmãos, a águia tem um voo tão alto, tão alto, tão alto, e lá das alturas ela mira a presa aqui na terra numa jogada só, num ataque só. Por quê? Porque ela é sábia. Ela é sábia, ela vai alto, ela voa alto, mas ela tem sabedoria para saber pegar a sua presa aqui na terra. Nós temos, irmãos, que pedir a Deus muita sabedoria para nós alcançarmos as maravilhas de Deus, alcançarmos as bênçãos de Deus, ter voos altos. Vamos voar alto, voar com Cristo, aleluia, voar com Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos proporcionou a oportunidade de morarmos na glória, aquele que tudo sofreu e tudo padeceu por amor de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, Jesus. Então Ezequias conseguiu mais 15 anos de vida. Louvado seja Deus. Deus, irmãos, concede o desejo do nosso coração e o tamanho da nossa fé. A nossa fé nessa noite tem que aumentar para nós alcançarmos voos bem alto como a águia. Louvado seja Deus. Vamos pedir a Deus: Senhor, acrescenta a minha fé, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao sentir angustiado, irmãos, clame a Deus, ouve a sua voz. Louvado seja Deus, Ele responde e te salva. Onde nós encontramos no Salmo 120, verso 1, no Salmo 55, verso 16 e 17, Salmo 34, 18, Salmo 86, verso 7, fala, irmãos, da angústia e da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo falou conosco aquilo que o Espírito Santo tinha para nós nesta noite. Louvado seja Deus. Que nós possamos então ter sabedoria para lidar com esses momentos difíceis, momentos chamados momento de angústia,
né, pastor? Esses momentos que a gente chama de angústia, estou angustiado. Não, irmãos, eu estou na presença de Deus, eu estou servindo a Deus, eu não vou me angustiar por nada, por nada. Temos problema? Temos, mas nós vamos lidar com os problemas na direção de Deus, seguindo a orientação de Deus.